Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, focada no empreendedorismo geotécnico. O foco da nossa academia, Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, é o empreendedorismo geotécnico. E eu foco que ele é cristão verdadeiro porque eu sou cristão. E não vou entrar aqui no mérito do que é verdadeiro, né? Mas vejam as nossas atividades da academia, vocês vão ver que eu falo de vida espiritual. Não é religião. Mas, enfim, cristão verdadeiro é o nosso empreendedorismo e produtivista. Isso está ligado, sim, à palavra de Deus e em outros momentos eu vou falar o que seria o produtivismo, mas o produtivismo espiritual está ligado ao nosso produtivismo aqui no plano horizontal, evidente. Né? Mas eu não quero falar da parte, fazer de vida espiritual nesse momento, e quero falar do projeto em si e da execução. O que a gente vê há mais de 35 anos é que o projeto Terraplanagem, ele se resume num desenho. Né? Mal e porcamente, me perdoem, num desenho. Hoje nós vamos falar de desenho, mas falar num tom crítico. Esse desenho, ele não é precedido, né, de topografia, se os desenhos não são precedidos de uma topografia do terreno, a topografia ela é a base para os desenhos, porque é a questão altimétrica e geométrica, né? Volumétrica, as dimensões. Então começa pela topografia. E uma topografia, ela deve ter fases de densidade de pontos. Né? Ela deve começar, depende da fase do projeto, uma densidade alta e depois a densidade de pontos nas fases que eu chamo de preliminar, básico e executivo. Depende do caso. Há casos que a gente faz, já começa a nível executivo, mas tem obras que a gente tem que começar com preliminar, básico e executivo. Né? Sem me ater muito a essa questão, está ligado aos desenhos, mas lembrando que tem que ter preliminar, básico e executivo, e que a densidade de pontos de topografia deve ser maior e diminuindo. As nuances do terreno têm que ser observadas. Então, se eu tenho um talude no terreno, uma erosão, uma escavação, ela tem que ser bem determinada em termos de topografia no pé do talude e na crista. Tem que ser cadastrado todos os elementos que nós estamos vendo no campo. Postes, cercas, bocas de lobo, tubulações, erosões, enfim, tudo que consta na superfície do terreno. Árvores, diâmetro das árvores, né? Córregos, estruturas que possam existir de concreto, de pedra, até alguns tipos de materiais que são díspares ali na hora de observar o terreno. Bom, feito esses preâmbulos, né, nós estamos mostrando aqui que a escavação, o terreno, né, já foi falado, é estracejado aqui. Feito todo esse cuidado, no caso desse exemplo que eu estou mostrando aqui, o projeto está dizendo, então, para fazer uma escavação, então a escavação tem que ser determinada em termos de cota, em termos de coordenadas, direções das coisas. Aqui estou falando de uma seção, mas aqui vocês podem ver que eu tenho primeiro uma escavação, então não ficou tão claro aqui, mas tem um vermelho aqui que é a escavação, né? Desenho geométrico perfeito, o topógrafo marcar no campo da escavação, e aqui o reaterro,
Porque aqui vocês estão vendo, tem uma escavação, né? E depois um reaterro, aqui, ó, a linha cheia aqui, ó. Então, muitas vezes, se erra não colocar essa escavação. Sabe por quê? Porque a pessoa pensa de forma geométrica e só pensa na superfície final. Mas o geotécnico, por isso que o projeto de terraplanagem tem que ser geométrico e geotécnico. O geotécnico sabe que tem que escavar, porque tem um material ruim que pode dar problema de estabilidade, para depois reaterrar. Então, tanto a escavação tem que ser precedida de sondagens para saber até onde escavar, o que é necessário escavar, isso em função dos cálculos de estabilidade, tá? Para depois vir um com aterro controlado e aí também verificar a estabilidade dos taludes para ver então se essa obra de escavação e reaterro resolve o problema, porque o objetivo do homem é a superfície final. Então, quando as pessoas pensam na terraplanagem, elas não estão pensando, via de regra, é isso que eu vejo há mais de 35 anos, do subsolo. Que tipos de solo que tem? O que vai escavar? Qual a base do aterro que vai se fazer? Aí, basicamente, seria, veja só, se eu vou pegar o terreno natural, aqui eu tenho uma escavação e aqui eu tenho um aterro. Então, seria muito simples. Mas o geotécnico fala que não. Você tem que escavar tudo isso daqui para depois, então, vir aterrar tudo de novo. E isso é fundamental, senhores. E isso eu digo, não é feito adequadamente. Eu afirmo isso. Aqui um outro exemplo, né? E aqui é mais para falar de detalhes. É muito importante entender que os desenhos também têm níveis. Tem um nível preliminar, básico e executivo. Eu estou aqui falando do executivo. O preliminar ele não é tão detalhado e o básico não é tão detalhado, o preliminar menos ainda. O preliminar para dar ideia de volumes, de quantidades grosseiras. O básico já não, tem que ter quantidade já mais adequada. Podemos errar só um pouco. E o executivo tem que ter todas as dimensões, como está aqui, ó, tá vendo? Tem dimensões de tudo. Tudo tem que estar detalhado. Tudo. Todas as inclinações, espessura aqui tem um aterro reforçado, né? Então tem que dizer as espessuras aqui onde que entra os aterros, o paramento no caso, né? A verticalidade, a inclinação desse paramento, enfim, tudo tem que ser detalhado, não só em termos de seção, mas também em termos de planta, mostrando aqui os taludes, né? E as cotas, as direções, né? E aqui está a seção A, tá? A seção A é essa daqui, tem que estar tudo determinado. Então, gente, fazer um desenho, o desenho tem que ter o objetivo dele, é para executar a obra. Eu vejo muito desenho a nível executivo e não tem todas as informações. Aí o topógrafo, o engenheiro de campo, começa a fazer da cabeça dele. E isso cria um problema, às vezes, muito grave para o projetista e para o executor, fazendo paralisação da obra, trazendo problemas depois de medições, volumes, enfim, vários problemas podem surgir por essa deficiência com relação aos desenhos. Então, os desenhos são feitos após topografia, e eu fiz as demandas de topografia, já que devem ser supridas, esses 10 minutos que nós temos. Essa topografia, que é a base do desenho, que deve ter uma referência em campo para depois fazer todas as obras de escavações e aterros adequadamente. Os desenhos têm que ter todos os detalhes, com todas as dimensões, espessuras, coordenadas e ângulos, né, os azimutes, que são necessários para a conformação, então, perfeita a nível executivo daquela obra. Bom, senhores, vejam na descrição do vídeo as nossas atividades, se cadastrem no grupo do WhatsApp para tirar dúvida das mini-aulas, dos nossos mini-treinamentos, e vejam no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano a possibilidade de
centenas lá de horas, né? Talvez milhares de horas que a gente tem gravado com esse objetivo da Academia Dynamis Engenharia Geotécnica, que é o empreendedorismo geotécnico. Eu estou aqui para fomentar o empreendedorismo geotécnico, tanto do ponto de vista de, de, de tema, né? Solo mapeado, terreno reforçado, sondagem, os vários temas que estão na nossa grade de curso, assim como também o empreender a execução desses projetos e dessas obras. Vem conosco, estou esperando você. Obrigado.